pela presença de vocês. 2 Coríntios 7:6. 2 Coríntios 7:6. Se você estiver com a Bíblia aí e puder acompanhar, quiser acompanhar pela Bíblia, está aí. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo disse: Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Eu estava vendo esse texto hoje e vi como que Tito foi usado por Deus para trazer um consolo para Paulo, né, e para aquela igreja de Corinto, que eles estavam tristes e aflitos com tanta perseguição, com tanta opressão. E a chegada de uma pessoa muda completamente a perspectiva de Paulo e das pessoas, que fala assim, não consolou só a mim, consolou a todos nós, consolou-nos, trouxe consolo para nós. Paulo não disse que com a chegada de Tito todos os problemas foram resolvidos, mas Paulo disse que com a chegada de Tito eles conseguiram enxergar aquela situação de uma forma completamente diferente com que eles estavam enxergando. Por quê? Eles estavam sendo afligidos, tendo problemas, e Paulo disse assim, olha, nós estávamos tendo conflitos externos com pessoas do lado de fora da gente, a gente estava cheio de problemas, cheio de conflito, mas também nós estávamos com temores internos. Aquela situação estava causando temor, tanto em Paulo quanto nas pessoas. Você fala, mas Paulo não era parceiro de Tito? Foi Paulo que alcançou Tito, e quem trouxe consolo não foi Paulo. Quem trouxe consolo foi Tito, que chegou e fez eles verem a situação de uma outra forma, e eles foram consolados, e aquietou ali na alma deles os temores dele. Muitas vezes a gente vê os nossos líderes como super-heróis, né? Às vezes nós consideramos as pessoas que leem a Bíblia, que oram, que estudam, como heróis, assim, como se eles fossem inatingíveis e inabaláveis. E Deus usa o improvável, Deus usa quem você menos espera para ajudar você a mudar o seu entendimento. Porque depois, se você for ver antes desse texto e depois desse texto, Paulo está falando sobre tristeza. Que a igreja de Corinto estava muito triste, eles estavam tristes, mas Paulo estava celebrando aquela tristeza. E eles não estavam entendendo por que Paulo estava celebrando aquela tristeza, falando que aquela tristeza era uma tristeza boa. E aí Paulo explica, fala assim, olha, porque a tristeza, segundo Deus, quando Deus permite a tristeza, é para que nós mudemos o nosso entendimento. É para que nós nos arrependamos. Então, muitas vezes a tristeza que você está sentindo, Deus tem permitido essa tristeza para você mudar o seu entendimento. Porque nós somos teimosos, né? Nós temos a nossa opinião e achamos que aquela opinião nossa é a certa. E muitas vezes nós estamos diante de fatores e dentro de um problema tão grande que a gente começa a ficar com o nosso coração desanimado, porque a gente acha que não tem solução. Mas muitas vezes é porque nós estamos indo por um caminho que Deus produz essa tristeza no nosso coração para que você pare. E para que você entenda que precisa se arrepender das escolhas erradas que você fez, que te levou até aí. Porque muitas vezes é fácil culpar as pessoas que nos colocam em lugares e em situações difíceis. É difícil olhar para nós e entendermos que nós também colaboramos para estar naquele lugar. Porque quando acontece a tristeza na nossa vida, segundo Deus, quando Deus permite, Deus está querendo te trazer um novo entendimento sobre aquela situação. E se você não olhar para Deus, não buscar a Deus, não buscar a presença dele, você não vai entender que aquele momento triste, que aquela tristeza, Deus está permitindo para te trazer um livramento, um entendimento para você mudar de rota, mudar de rumo.
Paulo diz, olha, a tristeza segundo Deus, ela traz arrependimento. Então, você olha para a sua tristeza e pensa, o que eu posso fazer? Qual é a escolha que eu preciso fazer? Qual é a mudança de rota? O que eu preciso decidir? Mas não, se você ficar olhando só para a tristeza e não entender que Deus está usando essa tristeza para o seu bem, porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Esse arrependimento, o que é um arrependimento na tristeza? Eu estou indo por um caminho, eu agora vou escolher outro. Eu vou mudar o meu entendimento a respeito dessas coisas. Então, Paulo e os crentes ali em Cristo estavam dentro de uma situação que eles não estavam conseguindo ver saída. Não estavam conseguindo ver. E Tito chega do lado de fora. Quando ele chega, ele está fora da situação. Quando ele chega já com soluções, com mudança de entendimento. Gente, a rota está errada. Vocês estão com foco errado. Vocês estão com foco no inimigo errado. É preciso tomar decisões para sair desse lugar. É preciso ter arrependimento de insistir neste lugar. Vamos usar outras estratégias. E Tito chega com soluções. Diz que Tito ele era bem administrativo, era um gestor de pessoas. Ele tinha facilidade, porque ele tinha um coração, um entendimento sobre pessoas, sobre gente. E ele conseguia ter um relacionamento com Deus de perto. Então ele conseguia se voluntariar, se colocar disposto, não se sentir ferido por qualquer comentário. Porque diz que Tito não era judeu, Tito era grego. E Tito era parceiro de Paulo, caminhava com Paulo em todas as situações. Às vezes Paulo largava ele para trás. Tito, organiza aí, cuida aí da fé do povo que eu vou indo para outro caminho. Era uma amizade muito bonita, porque Tito era alguém que tinha um coração flexível, um coração ensinável. Então ele conseguia, alguém que tem um coração desse jeito é porque já passou por muito sofrimento na vida. Se você é alguém que consegue enxergar uma solução rápida, assim, é porque você já passou ali por várias situações parecidas. E sabe, eles estavam sendo oprimidos, eles estavam tendo esses conflitos externos, era com pessoas. E às vezes você se machuca com pessoas te ferem, e aí você quer se fechar dentro de um lugar para não ser mais ferido por ninguém. Mas existem pessoas colocadas estrategicamente por Deus na sua história, na sua caminhada, que vai trazer cura para você. Que vai ser cura de Deus para você. Aqui Paulo está dizendo, olha, quando nós chegamos na Macedônia, nós não tivemos sossego, nós não tivemos descanso, só tribulação. Mas nós fomos assim, atribulados de uma forma tão grande que os conflitos eles não eram só externos. Começou a atingir a nossa fé, começou a atingir o nosso coração e nós começamos a temer aos homens, não a Deus. O temor veio da situação, das pessoas, dos outros, não o temor de Deus. E aí Tito chega com uma nova perspectiva, fala, olha, vocês estão encarando o inimigo errado. Não são as pessoas. Olha aqui, e trouxe o consolo aos abatidos. Fala, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Quem é você nessa história? Muitas vezes nós somos o tipo de ovelha, um tipo de crente que estamos sempre precisando de ajuda. A gente não consegue caminhar sozinho na fé. A gente sempre está precisando de ajuda. A gente nunca se voluntaria, se dispõe a ser consoladores, a ser motivadores, a ser encorajadores, porque a gente sempre olha para a nossa vida e acredita que nós precisamos mais do que os outros. E às vezes nós não mudamos os nossos entendimentos e ficamos só com os olhos em nós e na nossa dor e não conseguimos olhar para o outro. Não conseguimos ser consolo de Deus na vida do outro. Vocês acham que a vida de Tito era uma vida sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade? Ele chegou com a cabecinha tranquila lá, bora lá, gente, vocês estão errados. Vamos mudar, vamos alegrar, gente. Não, Tito também, quando chegou em Macedônia, ele encontrou o mesmo cenário. Só que ele chegou com uma perspectiva diferente.
Ele chegou com uma fé, ele chegou com renovo, ele chegou com energia. Bora, gente, para que vocês vão ficar aí nesse lugar? Deus está aqui e Deus tem estratégia nova para nós sairmos dessa situação de uma forma que o agrada. E Paulo falou, gente, a tristeza que foi produzida aqui, ó, foi permitida por Deus, para que a gente mude a rota, para que a gente tenha arrependimento, para que a gente olhe para um outro lugar. Nós estamos com o olhar fixo num problema e Deus quer que a gente olhe para Ele, porque Deus pega a nossa alma e nos coloca no alto monte, na rocha firme que é Ele. Quando você olha para o problema, ele está muito menor do que quando você o encarou de frente. Então, Tito, ele foi instrumento de Deus para trazer consolo, para trazer soluções. Então, Tito, quando chegou naquele lugar, ele se viu dentro dos mesmos conflitos, só que ele veio com uma nova perspectiva, a perspectiva de quem estava olhando para Deus. E Paulo falou, olha, a tristeza segundo o mundo, ela traz morte. Então, se a sua tristeza, ao invés de trazer vida para você, está te gerando morte, você está morrendo aos poucos, todos os dias você está morrendo um pouquinho, por causa das suas dores, das suas angústias, e isso está te levando à morte. Essa não é uma tristeza segundo Deus. Então, comece a olhar para Deus e a pedir para Ele, para produzir dentro de você um novo olhar. Onde é que você precisa se arrepender? Qual foi as escolhas que te levou a permanecer nesse lugar? Porque todas as amarras, todas as cordas que te prendem a qualquer situação, a única pessoa que pode desamarrar essas cordas é você. Paulo estava dizendo que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. O arrependimento, quando é que uma pessoa ela está realmente arrependida? Quando as atitudes que ela tinha antes, ela não continua a ter. Quando ela tem atitudes novas, atitudes diferentes. Talvez você fale assim, mas Fernanda, não foi eu que pequei, não foi eu que errei. Exatamente, então por que você está aí nesse lugar? Essa tristeza que você está sentindo, se for segundo Deus, você vai sair daí. Se for segundo o mundo, se você vai reagir igual todo mundo está reagindo, que não conhece Jesus, que não tem vida com Deus, se você for reagir igual todo mundo está reagindo, você vai continuar nesse lugar de vítima, preso nesse lugar, acorrentado por tudo que todo mundo fez com você. Paulo estava dizendo, olha, nós estávamos presos aos conflitos externos e aos temores internos. E você olha para Paulo e fala, mas Paulo estava desse jeito, mas ele não era o rei do apostolado, não pregava o evangelho. Por que Paulo se viu nessa situação? Porque ninguém entra em uma situação de conflito externo e temor interno consciente. É um passo de cada vez, você está ali no meio, quando você vê, você está envolvido naquilo. Então é necessário que Deus venha em nosso socorro para mostrar para nós que a tristeza que nós estamos enfrentando é para produzir vida. É para você olhar para as coisas que tá te amarrando, te prendendo ao que fizeram com você. Fizeram isso com você. Isso é muito injusto que fizeram com você. Muitas vezes nós queremos isso. Nós queremos esse consolo. Que alguém chegue para a gente e diz, nossa, Deus, você não merecia isso. Poxa, quanto mais a gente ouve essas coisas, mais cordas nos amarram e nos prendem nesse lugar. Meu Deus, mas isso foi acontecer justo com você, Paulo. Um homem de fé, um homem de oração, um apóstolo com tanto... Meu Deus do céu, isso é injusto, Paulo, com você, com essa igreja. Como que foi fazer isso? Mais corda te amarrando no lugar. Aí chega Tito. Fala assim, porque Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E chega Tito e diz assim, tá bom, tá tendo muito conflito externo. Vocês estão com temores internos, vocês estão temendo o inimigo errado. Vocês estão temendo a pessoa errada. Temor você tem que ter só de Deus, você não tem que ter das pessoas.
Então vamos lá, o que é que precisa ser mudado nessa situação para todo mundo sair daí? Bora sair daí todo mundo. Vamos olhar para Deus. Ele nos trouxe até aqui. Você passou uma pandemia, sobreviveu, tá vivo. E por que você tá olhando para essa situação e achando que é impossível, que você não vai sair daí? Olha só, você é um sobrevivente. Você tá aqui nessa live hoje. Então não existe nenhuma situação que Deus não possa mudar. Não existe nada que Deus não possa fazer. Aquele povo estava com medo, estava com conflito externo, estava com temor interno, mas eles estavam buscando a presença de Deus, estavam orando, esperando de Deus, e Deus respondeu, enviou Tito. Enviou alguém que nem era nascido judeu, mas que conheceu o evangelho e foi transformado pelo evangelho de Cristo e se tornou resposta para a igreja de Corinto. E a Bíblia diz que ele era grego, né? Lá em Gálatas 2:3 fala que Tito era grego. Ele foi um dos líderes da igreja primitiva e foi companheiro, parceiro de Paulo. Em 2 Coríntios 8, de 16 a 17, fala que Tito, ele mesmo, quando ele era exortado, quando alguém chamava a atenção dele, ele não se doía, não ficava, sabe, me falaram isso pra mim, eu sou tão... Trabalho tanto na obra e vem alguém e vem me exortar. Fala que ele aceitava as exortações que alguém fazia para ele. E ele sempre se dispunha voluntariamente para a obra, para o trabalho. Tito era alguém motivado, alguém cheio de motivação, cheio de energia para trazer solução e mudança de entendimento em todo lugar que ele chegava. Ele trazia essa alegria, ele trazia essa energia boa do céu. E quem é você? Talvez você esteja como Paulo e a igreja de Corinto presa ali naquela tristeza. Precisa que alguém, um Tito, chegue na sua vida, enviado por Deus, console você e diz, essa situação aí, ela não é para sempre. Esse lugar nesse vale não é uma morada para você. Deus tem vida para você. Deus tem vida para você. Se você for ver o sacrifício de Isaac e Abraão, lógico, gente, fui lá para Abraão, agora Isaac. Uns falam que Isaac tinha 12 anos, outros falam que Isaac tinha 37 anos. Eu não sei quantos anos Isaac tinha. Só sei que Isaac tinha força suficiente para levar a lenha. Ele que levou a lenha para o altar. E Isaac já tinha assistido aquela cena várias vezes do pai fazendo sacrifícios. Ele já tinha assistido inúmeras vezes. Ele já sabia o que ia acontecer ali. E Isaac estava com as mãos amarradas e ele perguntou, onde que está? Pai, cadê o animal para o sacrifício? Abraão falou assim, Deus proverá. Isaac tinha força suficiente para carregar a lenha, ele tinha força suficiente para se livrar daquela situação. Ele tinha força suficiente para questionar o pai. Mas ele esperou a provisão de Deus. Ele sabia que ele estava sendo o sacrifício ali. Mas ali nós falamos muito da fé de Abraão, mas a fé de Isaac foi incrível, porque o coração dele sabia que Deus ia prover, ele já tinha assistido aquela cena várias vezes do pai, já tinha testemunhado várias vezes o pai tendo respostas a sua... Isaac era a própria resposta de Deus à fé de Abraão. Então, quando o pai falou, Deus proverá, ele estava com as mãos amarradas e os pés amarrados. Mas ele aquietou o coração e esperou a provisão de Deus. Então, às vezes, você está com as mãos amarradas, você não consegue ver solução. Mas aonde você vê morte, aonde você não vê solução, Deus vê vida. Deus proveu naquele sacrifício. Isaac teve uma história linda, se casou, teve filhos, teve uma história linda de fé. Então, Deus tem ainda história para você viver. Nenhuma corda nesse mundo é capaz de... nenhum impossível é capaz de separar você do que Deus preparou para você. Então, não acabou para você. Deus tem pessoas estratégicas para colocar na sua vida, para trazer para você um novo olhar sobre a situação que você está vivendo. E Deus tem muita vida para você. Não é porque você chegou numa idade que você não vai mais realizar nada. Seus sonhos acabou.
Quantas vezes eu já olhei eu já estive em situações que eu olhei e falei, gente, como que eu vou sair daqui? Eu acho que eu nunca vou sair daqui. E de repente, vem Deus e muda a minha vida de uma forma sobrenatural. E quando eu olho para o lugar de onde um dia eu achei que nunca ia mudar uma situação, eu vi a provisão de Deus mudando completamente. E eu estou num lugar hoje que eu nunca imaginei que estaria. Mas um lugar onde eu vejo o proverá de Deus, a provisão de Deus. E quando eu estava no lugar que eu achava que era impossível que aquela situação mudasse, Deus veio, eu me agarrei a Ele e Ele produziu um novo entendimento, um arrependimento da minha parte para ver as situações e as coisas de um novo jeito, o jeito dele. E foi isso que Tito fez. Trouxe para Paulo e para aquele povo que estava sendo oprimido, estava sendo humilhado naquele lugar, a perspectiva de Deus, o olhar do céu para aquele lugar. Porque quem enviou Tito fala que foi Deus. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Talvez você não seja um Tito hoje. Você não tem força para ser Tito, para ficar encorajando e motivando ninguém. Talvez você é alguém que esteja precisando ser encorajado. E talvez eu esteja sendo Tito na sua vida e dizendo para você, olha, essa tristeza que você está passando, ela produz em Deus arrependimento. Que arrependimento? Eu não fiz nada de errado. A tristeza é porque você está nesse caminho. E talvez Deus quer agora, neste momento, que você olhe para essa tristeza e fala, eu vou tomar decisões diferentes que eu tomei até agora. Até agora, todo dia eu faço isso, isso, isso e isso. Agora eu vou mudar. Eu vou fazer outra coisa, fazer de um jeito diferente. E você vai orar, pedir para Deus qual é esse jeito diferente. E em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, você vai sair deste lugar e vai desamarrar desses conflitos externos e desses temores internos. E talvez você seja Tito. E você pode ir para a internet e ser Tito na vida de alguém. Dizer para as pessoas o que eu estou fazendo aqui agora. Que nenhuma corda, nenhum impossível pode separar você do seu Deus. Ele tem a solução pronta, mas você precisa escolher soltar-se das amarras de ficar nesse lugar onde todo mundo fica ali dando alimento para sua mágoa. E você vai olhar, tá, foi injusto. Então o que eu vou fazer com isso agora? Senhor, eu quero sair desse lugar. Não quero ficar me alimentando da piedade das pessoas. Eu quero me alimentar da vida que o Senhor derramou na cruz do Calvário para eu viver. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, receba essa palavra no seu coração como uma palavra de encorajamento para você olhar para a sua tristeza segundo Deus, reagir segundo Deus, não segundo o mundo, as outras pessoas que não conhecem a Deus, porque a tristeza que o mundo conhece leva para a morte. E a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, mudança de entendimento. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Se você tiver com alguma impossível aí agora, você coloque assim a sua mão no coração. Se você estiver num lugar onde você pode verbalizar, falar alto, esse seu conflito, esse seu impossível para Deus, você fale junto comigo na sua oração. E depois dessa oração, que você, em nome de Jesus, tenha um novo entendimento e tome as decisões que precisa tomar para sair deste lugar. Pai, o Senhor conhece os seus filhos que estão nessa live. O Senhor sabe quantos deles estão com conflitos externos e temores internos. Em nome de Jesus, o Senhor que consola os corações, mostre para os meus irmãos o que eles estão fazendo de errado porque ainda continuam neste lugar. Como eles devem olhar para o impossível deles. Muda o entendimento, mude a rota. Se preciso for, Senhor, mude completamente. Mas que eles sejam abraçados pelo Teu Santo Espírito e recebam direcionamento do céu.
e comecem a ouvir somente as pessoas que o Senhor enviar para falar no coração delas. Pessoas que levarão como Tito, levarão motivação e um novo direcionamento, uma nova perspectiva, um olhar para esse problema, para esse impossível, o olhar que o Senhor tem para isso. E o Senhor é tão maior que o nosso problema. Maior é o Senhor que está dentro de nós do que qualquer coisa que está fora de nós, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Criador, o Senhor é Salvador. Olha para os meus irmãos agora e tira a alma deles dessa prisão do sofrimento, desse cárcere, Senhor, dessa tristeza, e os faça tomar decisões novas, que tenham uma mudança de entendimento agora, em nome de Jesus. E para você que tem alguma doença no corpo, em nome de Jesus, seja curado agora, em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu ministro cura sobre qualquer doença física que você tenha ou enfermidades da alma. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.